Shalom, irmãos do Grande Oriente Hubert Orbe. Essa é uma transmissão na qual pretendemos iniciar o nosso desafio do curso de Kabbalah. Tá? Vamos entender, nós já temos aí 3 anos que nós estruturamos o nosso primeiro curso. Tá? O nosso primeiro curso tem relação com essa apostila, né? Que vocês tinham à disposição aí para poder receber do Rosh, né? Vocês pediam ao Rosh, pediam ao mestre Pedro Paulo aí pelo WhatsApp, né? Então vocês recebiam e iam estudando, né? Iam fazendo perguntas, mas realmente eu sei que ficou bastante complexo, né? Ficou complexo porque eu diagramatei, na realidade, alguns volumes, né, de livros para vocês. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é agora, com o pedido que veio da parte de vocês, de centenas de pessoas, poder fazer um curso pausado, e esse curso pode ir até 3 anos, tá? Ou seja, vamos raciocinar juntos aqui. A nossa metodologia é maçônica cabalista. Então, o maçom cabalista, ele não é aquilo que ele crê, ele é aquilo que ele faz. Então, nós não somos o que cremos, somos o que fazemos, tá? Então, há 3 anos atrás, quando o Rosh Lucas pediu ajuda, tá? E eu o ajudei, ele fez rapidamente essa metodologia, ele só fez essa partezinha aqui, ó, da metodologia, tá? E a vida dele mudou, tá? Agora, eu sempre tive, como uma guide, eu sempre tive algumas restrições com o aspecto de abrir todo o conhecimento. Não que todo conhecimento seja algo de segredo, de mistério. É que todo conhecimento necessita dedicação, necessita estudo, né? E esses 15 anos de PT no Brasil tiraram do brasileiro essa noção de que é importante instruir, tá? E é interessante porque a história Calamitatum, a história nossa nesse planeta, começa com instruir, começa com rinur, né? Quer dizer, o primeiro verbo que o Eterno nos lança no 6º dia depois da nossa criação é agora redar, faça gestão, né? E você não consegue fazer gestão se você não estudar, se você não entrar dentro do conceito do rinur, do instruir, né? A grande menorá de 9 braços, né? Hanukkah, que tem a mesma raiz de Rinur. Então, hoje, a nossa ideia hoje, nesse vídeo, que eu chamo de aula inaugural, qual é? É mostrar para vocês a nossa metodologia, tá? Metodologia que dá resultado, e o Rosh Lucas é aqui uma testemunha, não é? Sim. Fala alto. Sim, senhor. Ele é uma testemunha. Eu estou rindo porque muda a vida da pessoa. Completamente. Completamente, né? Muda a vida da pessoa. Um cabalista, ele não é mais uma pessoa do mundo. Ele não é mais um ama-aretz. Ele não é mais um profano, vamos assim dizer, tá? Muito bem. O mestre Pedro Paulo não passou por essa metodologia. Agora é a hora dele passar, tá? Vamos entender a nossa metodologia? Vamos entender? Vamos lá. Vamos entender a nossa metodologia, tá? Primeiro, vamos entender como é que funciona o que nós chamamos de história calamitatum, tá? Nós estamos, irmãos, encarnados para cumprir uma determinada função em peregrinação.
De onde vens? De uma loja de São João justa e perfeita. Ou seja, nós estamos sempre entre desafios. Nós estamos sempre saindo e chegando. Então, o maçom cabalista, ele é, acima de tudo, um hebreu, porque ele detém essa arte de saber sair e chegar, ok? Hebreu do verbo ivri, que significa sair e chegar. O história calamitado. Isso é um maçom cabalista. Um maçom cabalista é aquele que busca atravessar o história calamitatum dentro daquele conceito, e isso vem de uma midrash. E eu vou agora contar essa midrash. Então, um cabalista e um profano, um cidadão do Ama Eretz, do mundo, saíram para caçar leão. Cada um com a sua arma, com o seu rifle. Tá? Lá, pelas tantas, identificaram um leão, mas o leão também os identificou. E o leão começa então a vir rapidamente na direção deles, e a arma, o rifle dos dois, falham. Tá? Aí o cabalista, ele pega a sua bolsinha, abre o zíper da sua bolsinha, tira um par de tênis pequenininho, tipo sapatilha, lá de dentro, e o profano do Ama Eretz chega e diz: pô, cabalista, mas você pretende correr mais do que o leão? E o cabalista diz: não, você não entendeu o Ama Eretz, ou profano. Eu só preciso correr um passo a mais que você. Tá? Esse é o conceito da Kabbalah. Nós temos que estar um passo à frente das nossas tribulações. Nós temos que estar um passo à frente dos nossos competidores. Nós temos que estar um passo à frente daqueles que nos são ameaças. Tá? Então, isso daqui é o maçom cabalista. Por isso que o maçom cabalista, ele é aquele que realmente cadima, né? É nessa direção que eu vou. Tá? Agora, para ir nesta direção, ele tem que se instruir, rinur, ele tem que ter como prioridade na vida dele crescer em conhecimento. Crescer em conhecimento. E como é que a gente cresce em conhecimento? Nós crescemos em dois tipos de conhecimento. O conhecimento da terra, e do denso, e o conhecimento do sutil. É assim que nós crescemos. Não existe outro modo de crescer. Tá? Então, do ponto de vista do sutil, nós, maçons cabalistas, nós temos em nós, tá? Quer dizer, eu estou falando maçons cabalistas porque quem é do Oriente naturalmente receberá essas instruções em loja, nos devidos graus. Quem não é do Oriente, não é maçom cabalista e não quer ser maçom cabalista, mas quer mergulhar na sabedoria da Kabbalah, nós estamos então oferecendo este curso, né? Então, por isso que quando eu falo maçom cabalista, eu me refiro a todos, né? Aqueles que estão no Oriente e aqueles que estão fazendo o curso. Do ponto de vista do sutil, nós acreditamos que existe uma e somente uma força superior, o Criador, tá? Só uma. Ele é o único Criador. Ele é o Criador do mineral, do vegetal, do animal. Ele é nosso Criador, né? Esse é o que nós chamamos de Ein Sof, tá? É aquele que é o infinito nele próprio. Tá? Só ele é ele. Só ele é a realidade e a verdade. Não existe nada além dele. Ele é o conhecido, ele é o conhecimento e ele é o conhecer, tá? Então, aqui nós nos exaltamos falando Ein Sof Midavo, ou seja, não existe nada além dele. O segundo dogma, eu estou falando dos três dogmas, né, do maçom cabalista, do sutil e do denso. O segundo dogma do sutil é que toda a criação é domé, ou seja, toda a criação é similar. Toda a criação é similar ao Criador.
O Criador jamais criaria algo que não fosse similar a ele. Só que existem níveis diferentes de similaridade, tá? E o terceiro dogma é que para nós chegarmos ao Criador, nós temos que estar em forma pensamento semelhante, tá? Semelhante a ele. Então, por exemplo, para nós, o que é chamado de seres humanos, nos foi dada essa porta de chegada a ele, sabendo receber para doar. Então, se nós não recebemos e soubermos retornar isso para a criação, nós não entramos em forma semelhança, tá? Ou seja, o cachorro, por exemplo, ele vai lá e come a raçãozinha dele. Ele não precisa estar muito preocupado em dividir a ração dele com o filhinho dele, né? Ele nem tem esse conceito de filho. Já nós, seres humanos, não. Nós só podemos receber e entrar em forma de semelhança com o Criador se nós soubermos receber para doar. Aí vem todo o plano de ação para o cidadão se tornar um cabalista. E eu acho que se eu tivesse assim de me dar algum elogio, eu daria esse elogio. Qual é o elogio que eu dou? Eu, quando vi que seria um caminho muito longo para o Roche Lucas adentrar ao conceito da Kabbalah e depois ter resultado, eu consegui que ele fizesse a cabeça dele no conceito de receber para doar. Então, na hora que ele começou a receber para doar, ele se tornou um cabalista sem ter ainda estudado os conceitos da Kabbalah. Não foi, Roche? Sim, senhor. Tá? Isso daí mudou a vida dele, tá? Então, ok. Uma coisa é aprender a andar de bicicleta. A outra coisa é aprender ao motocross de bicicleta, né? Então, nós estamos buscando levar vocês ao domínio da técnica de andar de bicicleta, tá? Então, vocês entenderam isso daqui, né? Vamos ver. Do ponto de vista dos nossos passos esquadrados como maçons cabalistas, o que nós sabemos? Que toda revelação é progressiva. Então, por exemplo, começando desse curso, vocês não têm como aprender tudo, por exemplo, do nível que eu sou hoje, vocês não têm como aprender tudo em um vídeo. Vão ser necessários vários vídeos. E nós adequamos a nossa metodologia para que vocês possam ir absorvendo esse conhecimento como o orvalho da manhã, né? Quer dizer, cai o orvalho, você vai lá e pega um pouco daquelas gotículas de água fresca, né? Então, a revelação é progressiva e vocês têm que ter paciência. Antes desse vídeo, nós colocamos na nossa página do Face um artigo falando sobre revelação progressiva, sobre a paciência. É dessa semana, né, mestre Pedro Paulo? De terça-feira. Então eu peço que vocês leiam, porque vai ser muito importante ao longo dessa nossa caminhada, né, dos nossos passos esquadrados em Kadima, né, que vocês não percam de vista as nossas páginas e os nossos artigos, porque cada aula será colocada antes um elemento ativador em forma de artigo, tá? O segundo dogma são as primeiras leis, né? Então nós temos que respeitar as primeiras leis. Essas primeiras leis são as leis de Noah, tá? E que o Roche Lucas irá apresentar em loja essa semana, Roche? Pode. Então, ele no sábado apresentará as primeiras leis, que são as famosas leis noáticas, tá? Então, as primeiras leis. Como é que eu trato o meu escravo? Ou seja, como é que eu trato o meu semelhante? Porque se ele é meu escravo, eu sou o senhor dele. Então, como senhor dele, eu tenho todas as responsabilidades para com ele, tá? Muito bem. Como é que eu trato o meu Shabat? Como é que eu trato o meu Shemitah? Agora, o mais importante de tudo das primeiras leis
é o Ahavat Hashem e o Yerat Hashem. Quer dizer, eu estou dando passos esquadrados e tudo o que eu faço é por amor a Deus e por temor a Deus, ou seja, para o maçom, tudo nosso é para a glória do grande arquiteto do universo, Kodesh La Adonai. Tudo para a glória do grande arquiteto do universo é o Ahavat Hashem e o Yerat Hashem, tá? Muito bem. E, obviamente, entrar em forma pensamento. Entrar em forma pensamento significa o quê? Que tudo que eu faço é obedecer ao que está prescrito no livro da lei sagrada. O que é o livro da lei sagrada que está no centro das nossas lojas? É a Torá. E o que é a Torá? A Torá nada mais é do que um manual que nos coloca 613 ordenanças de como nós devemos esquadrar nossas vidas. E essas ordenanças, elas estão muito bem definidas ao longo dos 5 livros da Torá, que nós estudamos em todo o Shabat, e nos são lembradas e relembradas durante nossas instruções de nossas preleções, tá? Muito bem. Então, vocês entenderam? Orochi, mestre Pedro Paulo, deu para entender? Tá? Então nós não podemos começar a nossa caminhada no História Calamitatum pensando em nos tornarmos cabalistas, para estarmos um passo à frente das nossas tribulações, um passo à frente dos nossos desafios, um passo à frente daqueles que são nossos opositores, nossos acusadores, os nossos Hassatanim, tá? Se nós não tivermos por 3 vezes 3 na mente os dogmas do sutil e do denso. Muito bem, ok? Agora, como é que isso daqui se estrutura? Como isso se estrutura dentro de um curso de Kabbalah, tá? Primeiro, nós temos que entender que o Ein Sof, o infinito do infinito, aquele que por menor que seja a sua parte, traz todo o infinito dentro dessa parte infinitamente pequena, é o infinitamente grande, tá? O Ein Sof é consciência. Como é que o Ein Sof se comunica conosco? Eu acho que essa foi uma das grandes sacadas dos patriarcas maçônicos do século XV e do século XVI. A Torá nos mostra que o Ein Sof, né, que lá é chamado de Hashem, né, do Eterno, de Deus, e que nós, maçons cabalistas, damos o tratamento de governança, né, tá? Ou seja, o governo que nos governa, a governança sutil e superior. O Ein Sof, na Torá, e nós já vamos ver isso, ele coloca que ele se comunica com a gente por palavras, toques e sinais, ou sinais, toques e palavras. Vocês entenderam? Isso é muito importante. Orochi, você entendeu isso? A Torá, ela nos dá sinais, toques e palavras, tá? Então, qual o primeiro sinal que nós temos na Torá? Como é que é o primeiro sinal que nós temos extraída, o drash feito da Torá? Qual o primeiro sinal? Diga. Qual o primeiro sinal? Qual o primeiro sinal? Você, como Orochi, tinha que saber. O primeiro sinal é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. É um sinal visual. Isso é chamado de Anan Kivot, tá? Ou seja, a nuvem sagrada, a nuvem poderosa, a nuvem sagrada, tá? Então, quando essa nuvem se levantava, o povo saía daquela situação. O que se representava isso? Quando Hashem achava que aquele povo estava já há bastante tempo em uma determinada situação de aprendizado, né? Porque a gente aprende da vida, a gente aprende do Sinai, a gente aprende do deserto, não é verdade? Quando Hashem se levantava, significava o quê? Que ele não queria mais que aquele povo tivesse naquela situação. É idêntico o que ocorre
idêntico ao que ocorre quando nós estamos, durante a nossa vida, em uma situação que de vez em quando dá marasmo. Dá marasmo, tem um marasmo. Tá? Então, qual é o sinal visual que nós vamos ter, que nós devemos sair dessa situação para uma outra? Exercitarmos o nosso poder de Hebreus, né? Muito bem. Qual é o segundo sinal, Roche? Eu prestei atenção. Então, mas tinha que estar prestando atenção. O segundo sinal é o toque da trombeta, tá? Hatso verá, né? Hatso verá, a trombeta de prata, que tinha mais ou menos 60 centímetros de comprimento. Então, 3 toques de corneta era para o povo, era guerra, era uma ameaça. Um toque longo de corneta era para o povo ficar junto, né? Um toque longo. Então, Hashem desenvolve esses sinais, toques e palavras dessa forma. Agora é fácil, hein? E as palavras? Vem de Moshe. Moshe Rabbeinu, Moshe o mestre, tá? Então, presta atenção. Eu sempre falo isso para vocês, e isso é fundamental se vocês quiserem entender o curso. Porque senão, vocês vão fazer curso para dizer que fazem curso. Se vocês quiserem fazer o curso para aplicar na vida diária e serem mais competitivos, estarem um passo à frente das tribulações, um passo à frente das dificuldades, um passo à frente dos seus competidores, um passo ou mais à frente dos seus acusadores, dos seus Hassatanim, tá? Vocês têm que entender isso. A Torá é a imagem refletida e distorcida, especulum, especulativa, de tudo que passamos durante a vida. Tudo. Nós vamos passar de uma forma ou de outra por algum momento que está refletido na Torá, tá? Então, esquece que Torá é coisa de judeu, é coisa de israelita, é coisa de judaísmo. A Torá nos foi dada, e não foi dada para os judeus, foi dada no sinal para 70 nações, ou seja, para as nações, para que nós pudéssemos ali aprender como nós devemos caminhar no História Calamitatum, viu? Isso é muito importante, tá? Então, nós já vimos que sinais, toques e palavras têm que estar dentro do nosso conceito diário. O maçom cabalista, ele não espera que anjo alado, com espada flamígera, né, apareça para ele e fale: Roche Lucas, agora pare de fazer isso e começa a fazer aquilo, tá? Isso não ocorre. Seria bom que ocorresse, até que seria, mas não é assim. O nosso desafio é exatamente, estudando a Torá, conseguir saber identificar sinais, toques e palavras que vêm não só do mundo sutil, mas também do mundo profano, tá? Agora, como é que nós entramos nessa sequência de palavras, toques e sinais do Ensof? Para isso ocorrer, irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que estudar, rinur, nos aprofundar no conhecimento das coisas, tá? E o conhecimento das coisas começa com a Kabbalah, que é a ciência das ciências. Eu subi agora de manhã um artigo, não foi? Para preparar vocês para essa aula inaugural. Então vocês leiam o artigo que acabou de subir em todas as páginas, né, mestre Pedro Paulo? Isso. Tá? Porque como fui eu mesmo que subi, eu nunca subo direito. Quem entende de fazer direito é o Pedro Paulo, tá? Então, mas subir direito? Subir direito, tá? Então, o que é importante nós entendermos? Todo Shabat, todo sábado, nós vamos estudar às 54, não às 54, nós vamos estudar de uma a uma, né? Porque também Hashem, ele é muito bondoso, né? Ele colocou
seu espírito em Esdras, e Esdras acabou fatiando a Torá em 54 parashiotes, em 54 porções, tá? O que nos facilita entender, né? Porque ninguém come salame dando mordida nele, né? Você pede pro pessoal lá da padaria cortar o mais fininho possível, né? Então Esdras fez esse trabalho pra gente, tá? Esdras, o ajudador, né? Então, Torá. A Torá, o estudo das parashiot, necessita um ciclo de 3 anos, tá? Por quê? Porque a Torá, ela está no nível lexical, ela está no nível comparativo associativo, ela está no nível de extrair lições, e ela está no nível sódio, no nível místico, tá? Mas, se nós conseguirmos, de forma sistemática e metodológica, cumprir os 3 primeiros anos, tá? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Por exemplo, o Rosh Lucas recebeu agora o certificado do primeiro ciclo, tá? Então, ele passou pelo Pissart, né? Pelo lexical, por entender as palavras. O lexical é importante, as mitzvot, né? As 613 mitzvot, elas não estão de formas alegóricas, elas estão lá escritas mesmo. O que a gente tem que fazer, que são os passos esquadrados do maçom no centro da loja, em volta do piso xadrez, tá? Isso daí não tem muito o que questionar. Aí o segundo ano nós já entramos no nível de Remes, né, de associativo. No terceiro ano de Drash, muito embora, como é que eu procuro dar as instruções? Por exemplo, nós estamos no nível de Pardês. Então, 75% do que eu falo é lexical, 15% do que eu falo é associativo, 10% está a nível de Drash, a nível de lição. Então, a gente começa a ativar o hemisfério direito do cérebro do irmão paulatinamente. É o caminho do aprendiz até o companheiro, tá? O último nível, que é o nível de sódio, o nível místico, já é o nível de mestre, tá? Aí, terminando esse ciclo de 3 anos, nós começamos o ciclo do Zohar, tá? O Zohar, ele é a Torá interpretada a nível místico, a nível drash e místico. Mas mesmo no drash é extrair, né? Midrash é tirar lição. Então, midrash em hebraico é pre-lesson em inglês, que erradamente na maçonaria brasileira foi traduzida para preleção, tá? Preleção é separar para você não atender. Pre-lesson é aquilo que você estuda antes de adentrar a Torá. Vocês entenderam? Porque em inglês nossos sábios deram o nome de pre-lessons? Porque primeiro você estuda as pre-lessons, né? Aí depois você mergulha na Torá. Inclusive, irmãos, a gente vê, né, os judeus lá na frente do muro, assim, não é isso? Tá? Que os evangélicos, como o Rosh Lucas, diz que é urubu bicando o muro, né? Eu já vi isso, né? Urubu, eles ficam lá igual urubu. Não, eles não são urubus. Eles estão tentando mergulhar na Torá. Tá? Então, o que o maçom, na realidade, faz? Ele estuda a pre-lesson e depois ele mergulha no livro da lei sagrada. Entendeu? Isso é a ritualística. Okay? Aí, desse ponto de vista daqui, tudo que nós faremos será a nível de Ahavat Hashem e Erat Hashem. Ou seja, ninguém vai estudar a Torá, ninguém vai se aprofundar nos mistérios da Torá pelo Zohar para ter uma coroa para si. Para dizer, eu estudo, eu sei mais que fulano. Isso não pode acontecer, tá? Porque o estudo errado da Torá e do Zohar nos trazem maldições, tá? Isso é muito importante nós entendermos, tá? E nós vamos ter que respeitar os Shabbats,
tá? Isso daí é outra condição sine qua. O Shabat é feito para se estudar a Torá. O Shabat, ele é feito para nós entrarmos na consciência do Ein Sof. O Shabat é feito para quando nós estudamos a Torá e o Zohar, né, e o Talmud, Guemará, seja lá, nós estudamos o conhecimento maçônico cabalista no Shabbatot, tá? Nós identifiquemos palavras, toques e sinais, tá? A gente consiga identificar Anankivot, Hassoverá e Devarim, tá? Essa é a única razão do Shabat. Shabat não é tristeza, Shabat é alegria, nós fazemos cononia, os irmãos se reúnem, né? Então, cria-se todo um ambiente propício para isso, tá? É um dia de festa, dia de festa. O Roche falou muito, o mestre Pedro Paulo falou muito bem ali. Então, irmãos, deu para entender esse lado aqui do quadro, Roche? Sim, senhor. Deu? Então, a Kabbalah revelada e aplicada é aquele conhecimento que eu, extraindo da Torá, me elevando em direção ao Zohar, a parte mística, eu identifico palavras, toques e sinais que vai me colocar um passo à frente da minha tribulação, do meu desafio, dos meus problemas, do meu inimigo, talvez até do meu amigo, de poder ajudar um amigo, tá? Então, a metodologia que nós colocamos para vocês, e isso, olha, temos que agradecer ao mestre Pedro Paulo, tá? Porque quando eu coloquei, olha, só existe um modo da gente levar à frente esse curso. Por quê? Porque aqui o livro, né, o primeiro livro da Kabbalah, tá? Ele se tornou assim bastante complexo, né? Para o... Uma imagem tem 1000 palavras. Porque eu procurei aqui, em vez de... Não adianta escrever, que brasileiro gosta de ver fotografia, brasileiro, não é verdade? Gosta de ver imagem. Quem gosta de fazer esses parágrafos rebuscados de forma lexical são os ingleses, né? Tá? Nem os americanos gostam. O americano também é tudo assim, tá? Então, o que acontece? Nós bolamos uma metodologia e o mestre Pedro Paulo trabalhou para que nós colocássemos 18 artigos no livro da Kabbalah, que é chamado Anotações Diárias, tá? Então, o irmão terá que ter os 2 cursos, os 2 livros, os 2 livros na mão, tá? O irmão terá que ter os 2 livros na mão. Ele terá que ter a diagramática, tá? Os modelos, tá? Por exemplo, aqui, ó, tá? Terá que ter assim, tá? O modelo, e ele terá que ter na mão dele o livro com o artigo que nós vamos estar estudando. Por quê? Porque do artigo nós vamos tirar os conceitos do dia a dia, como se fosse uma midrash, para que a gente possa ir ao modelo e explicar. Porque aí o irmão vai começar a fazer na sua vida o processo de Pisat Iremetz, né? Do aprendizado direto, do lexical e da associação daquela teoria com aquela prática na vida dele, direto, tá? Aí é um processo direto, tá? Então nós preparamos, o irmão Pedro Paulo, mestre Pedro Paulo, então pegou 18 artigos do Maguid, tá? Que fazem a primeira ponte entre a Kabbalah e os modelos cabalísticos, tá? Muito bem. Então, como é que serão nossas instruções? Nós vamos usar a instrução em cima do artigo. Nós vamos estudar o artigo, lendo o artigo, tá? Desse artigo, o irmão, ele vai então, entre um artigo e outro, entre uma aula e outra, nós não temos pressa de terminar os artigos, tá? Ele vai
selecionar aquilo que é relevante, que ele viu naquele artigo para ele. Vocês entenderam? Hã? Que é o que usamos para estudar o livro. Que é o que nós usamos para estudar o livro, tá? Ok. Uma vez que a gente seleciona, e aí, irmãos, nunca selecione mais de 3, tá? Na realidade, no nosso Oriente, quando nós fazemos os nossos rituais, eu digo para os irmãos, é um faraó. Porque existe um conceito cabalístico poderosíssimo dos sefaraditas, né, que são os cabalistas lá da Espanha, que eles dizem o quê? O toureiro ele consegue matar 7 touros em um domingo, porque ele mata um de cada vez, tá? Então, normalmente o irmão, eu detesto, eu odeio aquela pessoa, eu odeio aquela coisa. O cara é só um monte, é um cli de ódio, não é verdade? Né? Quer vir irmão Iraque, só metralhadora. Então, não adianta. Isso, para limpar, a gente limpa uma coisa de cada vez, tá? Muito bem. Então, 3 tá mais que bom. O certo é só 1, tá? Mas 3 tá mais que bom. Aí nós vamos o quê? Nós vamos escrever a nossa definição de raiz. Aí eu coloquei em inglês aqui, né? Root definition. Por quê? Num desses vídeos anteriores, eu falei que a nossa linguagem é o hebrês. A linguagem da Kabbalah é o hebrês, é hebraico e inglês, tá? Então nós vamos ter que crescer, nos elevar, né? Dentro desse conceito das palavras em hebraico e em inglês, tá? Aí nós vamos escrever a nossa definição, tá? Então, eu me vi naquele artigo em uma determinada situação, tá? Então, na instrução, essa situação foi tratada desta forma. Essa situação existe uma forma semelhança com o que eu estou vivendo hoje. Que tipo de solução eu posso ter para ela? Vocês estão vendo? Sinais, toques e palavras trazidos para o seu dia a dia. Esse é o objetivo desse curso. Tá? Eu não quero o irmão aí botando imagens em hebraico nas páginas, né? Vestido de talite, né? Travestido de judeu. Essa é que é a palavra. Não é verdade? Porque, irmãos... Não anda assim. Claro que não. Cabalista só cobre a cabeça. A única coisa que nós fazemos é sempre estar com a cabeça coberta. Mas do resto, sabe, nós não damos shows de city. Ontem, quando eu peguei o metrô... Foi ontem que eu fiz a rádio? Anteontem, né? Então, nós fizemos... então, o programa Gente que Fala está na página. Quando eu voltava peguei a linha amarela... O irmão Pedro Paulo foi nos dar o apoio lá no estúdio. Aí nós nos separamos na linha amarela. Eu desci em uma escada, ele desceu em outra. Quando eu desci, tinha meia dúzia de gente, de homens lá embaixo, tudo com tzitzit para fora da coisa, com um kippá na cabeça, entendeu? Sabe, é totalmente desnecessário esse show-off. Eu acho isso show-off, é desnecessário, tá? Ok, o cara quer fazer, ele faz, livre-arbítrio. É a maior força do universo, tá? Então, uma vez que nós fizemos isso, nós vamos, então, tendo a definição de raiz do que nós precisamos atacar na nossa vida, nós vamos, então, preparar o nosso... Aí, mais uma coisa em inglês. Catwell, né? Aqui é o client, aqui é o cliente, aqui é aquela pessoa... que a primeira lei da Kabbalah vai nos dizer o quê? Eu quero receber para doar. Então, para quem eu estou precisando doar? Que situação é essa que eu estou vivendo hoje, que eu preciso receber da governança sutil para doar e melhorar a vida de alguém? Nós não vamos conseguir na Kabbalah crescer sozinho. Eu quero a minha Ferrari, eu quero o meu isso, o meu aquilo, não é isso? Tá? Outro dia eu chamei a atenção dos irmãos, porque eles vão à loja só para pedir. Ninguém vai à loja para doar, e não pode.
O ambiente de loja é ambiente de doação, tá? Então, o que eu preciso nesse momento pedir e receber para poder doar, tá? De atores, né? Quem é que... Qual o grupo que está envolvido nisso? Meu pai, minha mãe, minha irmã. Tem irmão no Oriente que está todo enrolado nessa área daqui de atores, né? Porque ele tem que pedir para ele muita energia para poder resolver o problema de muitos próximos dele, não é verdade? Tá? Não é? Agora, tendo em vista que eu já defini o que eu preciso receber para doar e quem são aqueles que podem me ajudar a receber e operar essa doação, que transformação será essa? Tá? Então, o Orochi Lucas passou por uma transformação. Tá? O mestre Pedro Paulo passou por uma transformação. Essas transformações, elas não vieram dessa metodologia assim explicitada. Elas vieram através de 3 anos de rituais metódicos. Qual o faraó que me aprisiona? Qual a idolatria que eu tenho? Qual o egoísmo que eu devo combater? Como o meu nome deve estar escrito no livro da vida, né? Foi um processo, tá? Muito bem. Depois dessa transformação, vem esse W. Eu quero que vocês guardem esse W na cabeça, o Weltanschauung. Esse é o conceito central de toda a Kabbalah, é o Weltanschauung, né? Quer dizer, é a ótica com que eu olho para o mundo, tá? Eu olho para o mundo centrado em mim, ou eu olho para o mundo centrando em um irmão, em um próximo, em um haver, em um próximo. Aí nós temos essa Midrash, né, Haggadah de Rav Yeshua, que ele fala daquele cidadão que caminhava de Jerusalém para Jericó, não é isso? Então, ele fala na Midrash dele, né, que Amaretz, né, uma pessoa do mundo, né, caminhava de Jerusalém para Jericó. Já vamos fazer aqui, ver qual é o sinal. Que sinal tem nessa palavra? Nessa palavra tem alguém que sai de Jerusalém e caminha para Jericó, alguém está saindo da cidade sagrada para a cidade dos pecados, essa pessoa está descendo os caminhos de sua vida, tá? Essa pessoa desceu o caminho da vida e acabou ali na beira da estrada, tá? Passou um levita e fingiu que não viu, passou um sacerdote, um Cohen, também fingiu, não vou tocar para não me tornar impuro, né? O que significa isso dentro do conceito da Kabbalah? Que tanto um levita como o Cohen era tão impuro, né, como o cara que já estava caído ali, porque o caminho da santidade para a vida profana era o mesmo, não é isso? Era o mesmo, tá? Porém, alguém passou e pôde doar, tá? Então, quando perguntam a Rav Yeshua, quem é o próximo daquele Amaretz, daquele profano que estava deitado naquela estrada que saía do sagrado para o profano? Quem é o próximo dele? Rav Yeshua diz, todos são os próximos dele, né? Então, quem é esse? Como é que nós estamos olhando para a vida? Weltanschauung, essa visão do mundo. Que visão do mundo nós temos? Nós estamos olhando para o mundo como eu vou procurar um pastor para pedir para ganhar na loteria esportiva? Ou quando eu jogo na loteria esportiva, eu digo, poxa, se eu ganhasse, eu gostaria tanto de poder ajudar os órfãos, ajudar as órfãos e viúvas, né? Como recomenda Rav Yaakov, né? Irmão do Senhor, né? Tá? Outra coisa, né? Outra coisa que nós temos que definir, né? Nesse trabalho metodológico do nosso curso é o ownership, a propriedade disso, tá? De quem é a propriedade de tudo o que fazemos? De Hashem.
tudo que nós fazemos é para a glória do grande arquiteto do universo. Agora, se a pessoa diz, poxa, eu preciso fazer tudo isso, que eu quero um emprego para o meu filho, por que o Brasil está na situação que ele está? Porque eu falei na TV, né, essa terça-feira, que o Estado brasileiro não comporta mais o tamanho do Estado brasileiro. Porque todo mundo quis do Brasil um emprego para alguém da família. Está todo mundo empregado pelo Brasil, só que a pessoa não quer trabalhar pelo Brasil. Entendeu? Então, isso ocorre a nível de família, isso ocorre a nível de empresa, isso ocorre a nível de município, estado e federação, tá? E, obviamente, o environment, né? O ambiente que eu vou trabalhar. Em que ambiente que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar em um ambiente sagrado ou em um ambiente profano? Tá? Eu vou chegar e vou dizer, ó, estou fazendo isso por você, você agora me deve isso? Tá? Então, isso daqui é essa passagem que a gente tem. Então, nós temos o artigo que a gente estuda, nós fazemos o estudo com a nossa apostila e os modelos. Ó, tudo que tem nessa apostilazinha, na primeira apostila, tudo que tem na primeira apostila, tá? Tudo que tem nessa primeira apostila, vocês podem estar tranquilos, tá? Tudo que tem nessa primeira apostila tem todo o conceito necessário para se entender cientificamente, metodologicamente, a Kabbalah, tá? Mas eu sei que é complexo uma pessoa entender todos esses modelos. Por isso que no artigo que eu coloquei hoje, eu coloco aquela imagem, até que o Rosh Luca me enviou, né? Lá do povo dizendo, pô, mas como é que aí o Kefas, né, Pedro, está explicando, ele está falando esquisito, é porque ele fala por parábolas, né? E ele bota a parábola mesmo, né? Y, x ao quadrado, né? Uma função quadrática de x. Por quê? A Kabbalah, ela é assim, o último estágio da Kabbalah, que é o estágio quântico mental, né? Quer dizer, entrar em forma pensamento direta e de forma quântica, você tem que entender as nuances, né? As nuances dos modelos matemáticos, até do alimento que você ingere, tá? Então, mas isso é um estágio lá na frente. A gente não precisa se preocupar em estar em Sod do Zohar, né? Isso já está a nível de Sod de Zohar, tá? É o último estágio. O que eu quero é que vocês consigam estar esse passo à frente da sua tribulação. Aí, esse processo daqui, o Sitra Ahra, né? O processo do outro lado, ou seja, eu pego o profano, mergulho no mundo da Kabbalah e volto para o profano com uma listagem de recomendações para o meu melhor. Por quê? Qual é o objetivo final desse curso? É fazer com que o irmão se torne uma melhor versão dele mesmo. Tá? Ok? Daí que está o grande segredo, que os maçons ficam em grandes cargos, em grandes coisas. Não, aí não está segredo nenhum de maçom. Eu vou te explicar por quê, que eles nem têm ideia disso que eu falei. Maçom nenhum tem ideia de nada. Eles não têm ideia. Em 1984, o Mr. Bentley, né, esteve no Brasil e ele falou, olha, a maçonaria no Brasil inexiste por uma razão muito simples. Como a economia brasileira é uma economia fechada, a gente não consegue se interrelacionar. Entendeu? Então, os processos econômicos, eles afetam nos processos espirituais. Tanto isso é verdade que, como é que vai ser a nossa meta? Tá? Será que dá para ver aqui, mestre Pedro Paulo, aqui embaixo? Aqui embaixo, dá para ver? Dá? Então, tá? Então, qual é a nossa meta? A nossa meta é o famoso M2V. V, M ao quadrado. V, M ao quadrado. Eu vou até alterar isso aqui, porque a gente escreve sempre em Kabbalah M2V, mas na realidade eu vou escrever aqui V2,
m ao quadrado, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Qual é a nossa meta? A nossa meta é v m ao quadrado, ó. Ok? Isso aqui é bem fino essa daqui, tá? Ok? Essa é a nossa meta, né? Ok? V m2 ao quadrado, tá? Então, vamos aqui analisar como é que nós vamos evoluir. Os estágios quais são? Primeiro, eu vou ter que evoluir espiritualmente e fisicamente, tá? Espiritualmente e fisicamente. Aos Shabbats eu vou estudar a Torá? Vou. Mas na sexta-feira eu não vou beber de cair. Não, pô. Mas tem gente que bebe de cair na sexta-feira, não tem? Então. Agora eu vou pro Shabbat. Agora eu vou pro Shabbat, olha aí. Eu vou pro pancadão. Você entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho que evoluir espiritualmente e fisicamente. E fisicamente, buscar uma melhor saúde. Parar de fumar, parar de beber. Beber para a satisfação do espírito. E não beber para derrubar o corpo, né? Para derrubar a carne, né? Quando eu consigo evoluir espiritualmente e fisicamente, por isso daqui, por esse estudo sistemático, tá? Eu cresço intelectualmente, tá? Eu faço a pergunta, vocês cresceram intelectualmente? Sim, senhor. Hã? Não cresceram? Então, vocês cresceram intelectualmente, que vocês começaram a fazer isso daqui. Você fumava, Pepe? Fumava há 13 anos. Fumava há 13 anos, parou de fumar. Parou de fumar sozinho, parou de fumar por isso daqui, porque eu nunca disse para ninguém não fumar. Não é verdade? Eu acho que a pessoa quer se matar, livre-arbítrio, tá? Mas se a pessoa está dentro desse procedimento operacional padrão conosco, no Urbi et Orbi, ela vai parar de fumar sozinha, ela vai parar de beber em excesso sozinha, ela vai parar de buscar sexo desregrado sozinho, sem a gente fazer nada. Você entendeu? Só com esses dois primeiros passos. Cresceu intelectualmente. Depois que cresce intelectualmente, aí sim nós vamos começar a receber as graças materiais sob nossos pés. E aí eu botei o símbolo até de dinheiro aqui, né? E nós vamos começar a receber as graças, as dádivas revelacionais, tá? As revelacionais, que é o Vav vertical e o Vav horizontal. Isso aqui a gente chama de Kabbalistic Word, né? Quer dizer, quem é que atingiu isso daqui? Eu estou recebendo por mérito, por ser um cabalista, porque eu estou recebendo para doar. Então, quanto mais eu recebo, mais eu dou. Então, eu crio o ciclo de melhoria contínua que Hashem quer de nós, tá? E o revelacional. Puxa, eu não estou mais sozinho. Eu tenho lá alguém que está lá em cima no cesto do espia. Vai para aqui, vai para ali, porque eu sei identificar palavras, toques e sinais. Agora, qual é o grande problema que nós temos? Orochi, qual é o grande problema que nós temos quando um irmão entra no Oriente? Qual é o problema? Não quer estudar. Não, esse não é o problema. O problema é que ele já quer receber material e revelacional. Sem antes passar isso. processo. Entendeu? Esse é que é o problema. Eu não tenho a paciência, né? Há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, quantos irmãos tinham no Oriente? 30 e tantos. Metade saiu. Por que metade sai? Porque ele mesmo se atropela. Aí a outra metade que entra, ela já entra dentro de uma nova fase. Por quê? Porque o próprio Oriente, ele se purifica, entendeu? O próprio Oriente se purifica. Porque o irmão que busca esse caminho espiritual físico, se eleva no intelectual, aí começa a atingir o material relacional, ele quer se relacionar com outras pessoas assim. Entendeu? Então, irmãos, essa é a aula inaugural. Vamos agora para as instruções. Qual é a instrução? A instrução é: vocês têm que entrar em contato com o mestre Pedro Paulo. O WhatsApp dele está na página, não é isso? Tá na página. Todo
Está no topo da página, tá? E também com nos artigos, né? Quer dizer, está cheio de informações sobre o WhatsApp dele. Vocês terão esse mês de junho para pensar, para fazer contato, para raciocinar, para pedir o book, né? Para pedir o book, essas coisas, tá? Mês de junho. Porque a minha ideia é que a gente tenha a nossa primeira aula de trabalho Avodah Kabbalah, de trabalho da Kabbalah, em julho. Porque julho tem a tal das férias escolares, não é verdade? Então, normalmente, assim, quem tem filho procura tirar um tempo de férias, né? Então, julho é um momento em que o irmão terá também tempo para absorver essa primeira energia, né, que ele vai receber. Certo? Então, façam contato com o irmão Pedro Paulo para receberem os 2 livros, tá? Na realidade, não é essa capa, né? Essa aqui, ó. Tem uma outra capa, tá? Então, aqui as anotações diárias. Isso, ok, tá. As anotações diárias, que é esse daqui, são os artigos, ó, aqui os artigos, tá vendo? Os artigos. O Kabbalah são os modelos, tá? São os modelos. Aqui, ó. São os modelos, tá? Então, do artigo, mergulhamos no modelo, mergulhando no modelo, entramos no mundo da Kabbalah, rodamos o nosso processo de melhoria contínua e saímos com uma listagem de recomendações de como melhorar a nossa vida. E como é que a gente melhora a nossa vida? Dando um passo à frente da nossa tribulação, tá? Buscando e obtendo a melhor versão nossa de cada dia, tá? Então façam contato com o irmão Pedro Paulo. Eu peço a vocês que não coloquem... O irmão Pedro Paulo, ele trabalha, o irmão Pedro Paulo estuda. Então o irmão Pedro Paulo, ele não vai responder para você instantaneamente, tá? Você manda um WhatsApp que em 72 horas ele retorna. Nós temos o mês de junho para nos estruturarmos, tá? E mais recomendações, Roche? Não. Logo já a apostila já está em produção, já conseguimos distribuir, que já tem pedido aqui. Ah, tá bom. Então, shalom, irmão. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula inaugural, essa explicação do que nós somos capazes de evoluir. Porque a Kabbalah, ela vai lhe colocar na sua melhor versão. Shalom, Haverim.